Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma HR Talk, uma iniciativa da Randstad e da Human Resources. Vamos já para o nosso 10º episódio. O tema hoje é a saúde financeira. Tenho já comigo 3 convidadas que vou passar a apresentar. Joana Rocinho, diretora de Recursos Humanos da DLA Piper. Sofia Silva, HR Commercial Manager da Randstad Portugal. E Irene Vieira Rua, Chief People Officer da Doutor Finanças. Bem-vindas. Muito obrigada pela vossa disponibilidade para estar aqui hoje. Como disse, o nosso tema hoje é a saúde financeira e que era tido como um dos fatores mais valorizados pelos profissionais, pelo menos até há uns anos. A questão é que, se calhar, a perder-se o conceito um bocadinho do emprego para a vida e com as novas gerações a entrar no mercado de trabalho, o que vamos aqui tentar perceber é se este conceito ainda é valorizado, ainda faz sentido, se é que hoje em dia se consegue também ter garantia de alguma coisa. E começava, Joana, por ti. Trabalhas numa sociedade de advogados, é uma organização tipicamente vista como robusta financeiramente. O que te pergunto é se de facto isso é um fator atrativo para os profissionais, ou se no vosso setor é mais a questão do setor em si, o ser advogado que pesa, e não tanto aqui a questão da forma como é vista a organização a este nível. Obrigada, Leonor. Boa tarde. Boa tarde aqui às minhas duas colegas também. Obrigada pelo convite. Sobre esta primeira questão, de facto, partilho inteiramente que o conceito de trabalho para a vida e a própria prestação de um serviço de longo prazo estão a ficar descurados, digamos assim, e a própria lealdade também está a perder o brilho. Portanto, é quase como se hoje em dia a forma que as pessoas têm de encarar o seu vínculo contratual é meramente transacional, a meu ver. Relativamente à questão das sociedades de advogados, eu acho muito engraçado esse comentário, porque é verdade que... Se calhar já não é verdade, já não é visto como uma... Mas, regra geral, é assim que o mercado e as pessoas veem as sociedades de advogados como empresas muito sólidas. Mas isto é um mito. Porquê? Porque, exatamente, acaba por ser uma organização como qualquer outro setor. E depois, prestando serviços que ainda não são serviços de primeira necessidade, acabam por estar tão expostos quanto qualquer outra empresa que preste também serviços que não seja de primeira necessidade. E por isso isto para mim é um mito, não é? Depois, por outro lado, há também instituído na sociedade toda uma história à volta de advogado, então o advogado vai ser rico. Como se a escolha de uma licenciatura em Direito determinasse a solidez e o próprio fim do percurso de estudo de uma pessoa que vai ser um profissional jurídico. E um profissional jurídico podem ser muitas outras coisas que não advogados. Portanto, obviamente que não podemos pôr isto assim de forma tão linear. E eu acho que hoje em dia quem tira uma licenciatura em Direito fala muito por vocação, mas no percurso as coisas podem correr melhor ou pior, e depois ser um advogado rico ou não e ir parar a uma sociedade de advogados melhor ou pior do ponto de vista da sua saúde financeira, acaba por ser o mesmo como numa outra empresa. Muito bem. Sofia, a Randstad tem estudos de Employer Branding. E no deste ano, curiosamente, a estabilidade financeira, curiosamente, ou talvez não surge sequer no top 5 dos fatores mais valorizados pelos profissionais numa empresa, quando estão a escolher. Mas o que eu acho mais curioso é que quando analisamos, vocês fazem as duas perspectivas, não é? O que é que o empregador acha mais relevante e o que é que o profissional acha mais relevante, e quando estamos a falar da entidade patronal, coloca a saúde financeira em terceiro lugar. Se tivermos a ver o perfil do empregador ideal, surge em sexto. Isto parece que denota aqui um desfazamento em que aquilo que as empresas acham que as pessoas valorizam e aquilo que as pessoas verdadeiramente valorizam. Há aqui se calhar uma desconexão. Sim, e é natural que ela exista, porque, principalmente neste ponto da saúde financeira, porque para as entidades empregadoras a saúde financeira está ligada diretamente ao pagamento de salários, aos seus compromissos financeiros, em manter as operações em funcionamento. Em última análise, se não existir saúde financeira, as empresas podem inclusive fechar portas, não é? Para os profissionais, a saúde financeira é como um fator higiênico, ele tem que existir. E outros fatores são considerados e valorizados no seu dia-a-dia na escolha de um novo desafio. Quando é que
para o profissional é considerado nas suas prioridades, quando no passado já teve uma situação similar, em que viu os seus vencimentos em falta, exatamente, ou a empresa abriu insolvência ou até acabou por encerrar. Portanto, aqui as prioridades acabam por inverter. Muito bem. Irene, a Doutor Finanças trabalha o tema da literacia financeira, portanto, se calhar aqui na outra perspectiva, não é mais dos profissionais do que propriamente a saúde financeira das empresas, e é um tema de facto que tem estado muito na ordem do dia, cada mais, aliás, o sucesso e o crescimento da Doutor Finanças espelha também essa realidade. Aqui a minha curiosidade é se de facto as pessoas estão mais despertas para a importância deste tema, não só quando estão a escolher uma empresa para trabalhar, mas também naquilo que é a gestão da sua própria vida e de questões salariais e tudo mais, já há uma maior consciência para a importância deste tema, ou assim ainda continua a haver uma aversão a tudo o que é finanças e números e contas? Olá, olá a todas, encantada por estar aqui convosco. Olha, Leonor, eu acho que sim, existe uma menor aversão em relação a tudo o que tem a ver com estas questões financeiras, que se olhar para trás, diria que sempre foram tidas como muito cinzentas e muito difíceis de compreender. Mas nós não temos outra hipótese a não ser fazer o caminho que nos leva a um maior conhecimento. Todavia, aquilo que se percebe, e não somos nós, Doutor Finanças, aliás, um ranking do Banco Central Europeu diz que Portugal continua na cauda da Europa no que a noções de literacia financeira diz respeito. E isto diz bastante do caminho que ainda temos de fazer no que a apreensão de noções básicas no que diz respeito à literacia financeira. Há uma cada vez menor aversão em relação a estes temas, há um cada vez maior interesse em saber mais, porque as pessoas de facto já perceberam que não têm outra alternativa, e a autonomia que este conhecimento lhes dá, esta maior amplitude no que a tomada de decisão diz respeito, é fundamental, e cada vez mais nós notamos uma maior afluência, uma maior vontade, tanto da pessoa individual, não é? Que procura conhecimentos, como também das organizações que querem que as suas pessoas tenham cada vez mais conhecimento em relação à forma de gerirem as suas finanças pessoais. Ou seja, não estamos no estado ótimo, temos um caminho longo para fazer, mas existe já uma grande sensibilidade em relação a este tema, e na realidade é em cima disso que eu acho que todos devemos fazer o caminho, esta propensão, aproveitar e alavancá-la no sentido daquilo que serve as pessoas e a comunidade no seu todo. Comparando, por exemplo, quando a Doutor Finanças começou em 2014, nota-se uma grande evolução nesta Sem área. dúvida, sem dúvida. E isso é uma coisa fantástica. Aliás, eu acho que de alguma forma o Doutor Finanças também tem contribuído para desmistificar todo esta dificuldade. As finanças sempre foram tidas como um osso duro de roer, sempre foram tidas como algo que não é acessível a todas as pessoas. E aquilo que nós queremos é tornar acessível, é falar exatamente na mesma linguagem e utilizando o mesmo vocabulário que as pessoas entendem, porque se nós temos pessoas que já fizeram um caminho, que procuraram ferramentas, que adquiriram competências, outras nem por isso, até porque olhar para o nosso caminho do ponto de vista académico é perceber que é rara aquela pessoa que em algum momento teve, na sua licenciatura, na sua pós-graduação, no seu mestrado, uma cadeira que lhes deram estas noções básicas, e depois eu diria que é um tiro de sorte. Às vezes corre bem, muitas vezes, demasiadas vezes, não corre assim tão bem quanto isto, com todas as repercussões que isto tem na vida e na estabilidade das pessoas. Se calhar devia-se começar por aí, não é? Um bocadinho mais atrás. Sem dúvida, sem dúvida, sim. Na educação. Sofia, este tema tem sofrido aqui alguma evolução? O contexto acaba por ter aqui algum peso na forma como este fator... Há outros indicadores do estudo que, enfim, vão tendo algumas flutuações, há uns que se vão mantendo estáveis, mas há sempre aqui algumas flutuações. Por exemplo, nós já tivemos uma destas talks sobre estabilidade profissional e também chegámos à conclusão que, consoante o contexto, é mais ou menos valorizado, apesar das novas gerações ter outra forma de encarar o mundo do trabalho. Mas, se calhar, aqui também, se calhar, o contexto também acaba por proporcionar esta, se calhar, maior atenção agora outra vez à saúde financeira, ou não? Ou de facto é um tema que está a ser menos valorizado pelos profissionais?
A estabilidade profissional é valorizada pelo profissional em fases distintas da sua vida pessoal. Existem momentos em que todos nós procuramos ter esta estabilidade profissional, às vezes até por fatores externos. Por exemplo, quando vamos comprar uma casa, o próprio banco pede-nos uma declaração e se o nosso vínculo não for de efetividade, muitas das vezes nós não conseguimos esse empréstimo. Então, muitas das vezes nestas fases, como este exemplo que eu acabei de dizer, o profissional procura ter essa estabilidade profissional em detrimento de outros fatores que até pode achar importantes. A fase económica e social e do mercado laboral onde nós nos encontramos e as instabilidades que vamos sentindo também fazem com que os profissionais procurem essa maior estabilidade. Quando foi o momento do Covid e que houve muitas empresas a despedir colaboradores, o vínculo de efetividade dava uma falsa segurança às vezes aos profissionais, mas a verdade é que essa procura nestas fases de maior instabilidade continua a ser ainda um fator importante. E vocês sentem isso na Randstad, esta questão da saúde financeira é tema ou não? Ou não é muito, nunca é do tema que vem para cima da mesa quando são da saúde financeira das empresas? Sim. Quando nós estamos em ambiente de entrevista, podemos notar uma maior preocupação, como no exemplo que eu dei anteriormente, em pessoas em que passaram efetivamente por situações em que viram os seus salários comprometidos. Porque noutras circunstâncias, e nós já ajudámos empresas em recrutamentos que se encontravam em planos de recuperação após temas até de insolvência, nós conseguimos recrutar os candidatos, portanto, e pessoas até que podiam estar, e estavam algumas efetivas. E então aqui a visão perante o desafio, e se o candidato vê que existe aqui uma oportunidade, não coloca a questão da saúde financeira nem sempre em primeiro lugar. Muito bem. Joana, e a questão geracional, achas que tem aqui influência na forma como o tema é visto? Acho que sim, e acho que a Sofia acabou por referir mesmo isto. Portanto, por um lado, a questão da fase da vida das pessoas e, por outro lado, a questão geracional. Sem dúvida que os baby boomers davam valor a determinadas coisas como ter o tal emprego para a vida, a garantia de alguma segurança, mesmo do ponto de vista de segurança financeira, a estabilidade, muita questão do status, e agora as novas gerações, a partir dos milénios, o que dão valor é a questões como se tem ou não progressão, possibilidade de progredir, o que a empresa faz do ponto de vista de atividades internas, qual é a pegada que a empresa quer deixar a nível do ambiente e da sociedade, portanto são aspectos diferentes. Curiosamente, eu também faço algumas entrevistas, Sofia, e às vezes dou por mim a achar alguma graça, no sentido positivo, em que eu não me lembro da última entrevista onde alguém me perguntou sobre a saúde financeira do sítio onde eu estou a trabalhar e para onde a pessoa quer entrar. E às vezes dou por mim a pensar, se fosse eu, lá está, outra geração, não é? Se fosse eu, esta era uma pergunta que eu certamente faria, ou que teria investigado e que tentaria abordar, mas não acontece, há outros aspectos que vêm em primeiro lugar. E o reflexo disto são também as startups, não é? Que têm uma lógica operativa, têm um risco operacional muito grande do ponto de vista daquilo que é a sua lógica operativa e não têm Podem ser muito bem sucedidas nos primeiros anos e depois passado assim que é o período crítico. Exatamente, e não têm dificuldade em recrutar determinadas pessoas em determinadas fases de vida ou as novas gerações, por exemplo. Notas aqui alguma diferença entre gerações nas pessoas que vos procuram, no tipo de pessoas, nos perfis que vos procuram? E se por outro lado também notam que as empresas, aquilo que falavas há bocadinho, já têm de facto uma maior preocupação e tentam ter disponíveis este tipo de formação, esclarecimentos para os seus profissionais, como têm outra série de benefícios, e este ser um deles, principalmente numa altura onde de facto o contexto é mais complexo. Olha, eu tenho sempre aqui algumas dúvidas, algum desconforto em olhar as pessoas e encaixá-las em gerações. Na realidade, existem muitos dias em que eu me encaixo em determinada geração, existem outros em que me encaixo noutra geração. Mas, de facto, existe aqui uma linha condutora, ou seja, existe aqui algumas características que endereçamos a pessoas que estão neste momento a entrar no mercado de trabalho e outras que já estão no mercado de trabalho há muito tempo. E é de facto notório aqui alguma diferença, e eu diria que
ainda bem que é Claro, notória essa é diferença, assim, atrás. até porque exige das organizações muito mais jogo de cintura, muito mais flexibilidade e obriga-nos a sairmos do nosso cadeirão do conforto, não é? Que muitas vezes achamos que está tudo feito e na realidade está tudo por fazer. E ao recebermos pessoas com essas diferenças, e que bom que é, pessoas que cada vez mais valorizam o equilíbrio entre a sua vida pessoal, familiar e profissional, pessoas que de facto a progressão e o alinhamento do seu propósito com o propósito da organização é muito mais importante do que estarem num local de trabalho para a vida. Isso já não existe e essas gerações vêm precisamente reforçar que todos os dias são dias de nós olharmos para a nossa organização, para o coração da nossa organização e reinventarmos-nos. Entretanto, perdi-me na segunda pergunta que me fizeste. Não, se notas que. Sim, Financeira, não é? eu acho que Essa parte já. estamos aqui num ponto de viragem, diria eu, em que estamos todos muito sedentos de informação no que a literacia financeira diz respeito. Se olharmos para trás, eu acho que secundarizávamos a nossa autonomia, a nossa independência e deixávamos nas mãos de uma entidade bancária, de uma financeira, do que quer que seja. Neste momento nós queremos tomar as rédeas do nosso futuro e isso consegue-se através de reforço daquela que é a nossa competência, das nossas competências do ponto de vista financeiro. Acho que hoje em dia nós vemos se calhar aquela faixa etária que agora está a entrar no mercado de trabalho muito preocupado com o tema dos investimentos, muito preocupado com o tema das criptomoedas e é fantástico, não é? É fantástico que também nos exige ir atrás e perceber como é que nós podemos ajudar a terem esta segurança financeira que é fundamental. Por outro lado, vemos outras pessoas de outra faixa etária preocupadas com qual é o melhor caminho para a sua reforma, o que é que devem fazer, que decisões devem tomar, o que é que tem menos risco. Por outro lado, as gerações mais jovens não são tão avessas aqui a esse risco. É uma diversidade que é importante a todos os níveis dentro das organizações e nós também percebemos isto neste layer muito específico que é a literacia financeira e isso exige muito de nós. Voltamos aí a outros temas relacionados também com o bem-estar, não só financeiro, mas a propósito do propósito que referiste, e aqui a Joana também falou aqui dos temas da ética. Se calhar é mais por aqui que os profissionais, e não vamos estar aqui a separar isto por gerações, porque de facto é bastante diverso, que se calhar são fatores que as pessoas valorizam mais quando olham para a entidade patronal, que não naquilo que são diretamente os benefícios, ou tipo de formação, ou carreira. Para a empresa em si, se calhar contam mais os temas da ética, da transparência, da responsabilidade social, da sustentabilidade. São estes factos aqui os temas que os profissionais estão a dar. Isso já se consegue perceber de facto que é valorizado, se calhar não tanto aqui como a questão mais concreta da saúde financeira. Sim, sem dúvida, e aqui totalmente de acordo com a Irene, não encaixarmos realmente em padrões de gerações, porque todos nós, de acordo com a fase pessoal e profissional que estamos a viver, valorizamos particularidades distintas e estas vão ao encontro do que acabaste de partilhar, quer dizer, quer a ética, quer a responsabilidade, práticas de diversidade e inclusão, de ver realmente o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e isto tudo faz a diferença quando eu decido escolher um novo projeto profissional, sem dúvida alguma. Irene, voltando a ti para retomarmos aqui o tema daqui do bem-estar e de facto das empresas estarem, e não só enquanto diretor de recursos humanos da Doutor Finanças, mas também da perspectiva que vocês todas terão do mercado, se há de facto esta maior preocupação com o bem-estar das pessoas, seja ele a nível financeiro, que não é, se quisermos ser mais rígidos, não é uma obrigação da empresa, não é a empresa que paga o salário e não tem que estar preocupada se o salário chega para a pessoa fazer face às suas obrigações, mas de facto há aqui um conceito que parece estar a surgir de bem-estar mais alargado, que inclui o bem-estar financeiro, o bem-estar físico e mental, e se de facto concordam que as empresas estão mais vocacionadas e mais viradas, mais preocupadas com esses temas, quer seja o financeiro, quer outros. Sim, E a importância que isso tem também no facto de serem considerados atrativos para trabalhar. eu acho que é determinante.
Acho mesmo que as organizações que ainda não colocam o bem-estar naquela que é o seu mapa de prioridades, devem olhar e perceber que caminho é que querem fazer. Porque eu acho que com todo o manancial de investigação que já foi feito, com aquela que é a experiência que, entretanto, as organizações já têm no terreno e que, de facto, nos permite perceber que não olhar para o bem-estar dos nossos é olhar para os nossos plantado. Se não o fizermos, e é importante que o façamos, na minha opinião, é estarmos a dar um contributo que não vai responder àquelas que são as necessidades das organizações. Acho que, mais do que perceber se o bem-estar importa ou não importa, porque eu acho que isso já é transversal à esmagadora maioria das organizações, aquilo que é importante é olhar o bem-estar precisamente atendendo àquelas que são as dimensões que tu colocas em cima da mesa, ou seja, olhar para o bem-estar mental, olhar para o bem-estar físico e olhar para o bem-estar financeiro. Até porque nem sequer é fácil compartimentar o bem-estar desta forma. Acho que é ter a noção que, por exemplo, o bem-estar financeiro impacta de forma decisiva naquilo que é o bem-estar mental das nossas pessoas. Quer dizer, basta ter em conta que, por exemplo, um estudo recente da PwC diz que, em média, uma pessoa que tem desafios do ponto de vista da sua saúde financeira despende 3 horas semanais para os resolver. Ora, isto impacta também logo de forma direta na produtividade mas já está a impactar naquela que é a saúde mental da nossa pessoa, dessa pessoa em questão. Ou seja, acho que é preciso colocar estes pilares da saúde em cima da mesa e olhá-la de uma forma holística, porque na realidade eu diria que se não o fizermos, se olharmos estes pilares de forma parcelada, é olhar também a pessoa de forma parcelada. E eu diria que uma pessoa parcelada, ou de uma pessoa parcelada, nós não podemos sequer achar que ela vai estar no total daquele que é o seu potencial. E isto há como que aqui uma retroalimentação entre todos estes pilares do bem-estar. Por isso, sim, é importante olhar o bem-estar. Joana, qual é que é a tua perspectiva? De facto, as empresas estão a olhar, vocês em particular, enfim, mas generalizando aquilo que é a tua perspectiva também do mercado, estão a valorizar este tema e se deve ser olhado, de facto, estão a olhar numa ótica de responsabilidade interna, responsabilidade social interna, por exemplo, ou se é de facto aqui um tema de produtividade e se for verdade o que todos dizem, que são as pessoas que são mais importantes, se as pessoas têm que estar bem para poderem dar o seu melhor contributo, de facto acaba por não ser aqui uma questão quase de escolha, não é? Porque se as pessoas não estiverem bem não vão ser produtivas. Qual é que achas que é aqui, como é que as empresas estão a encarar para estes temas? Olha, eu estou muito de acordo com a Irene e com o que disseste no início, portanto acho que ainda já estamos muito mais à frente do que estávamos há uns anos atrás, mas ainda não estamos lá de um ponto de vista massificado, digamos assim. Portanto, eu tenho aqui alguns setores por onde passei e pegando aqui, por exemplo, no setor da consultoria. Sim. A consultoria per si tem esta comunicação do diagnóstico da saúde financeira muito bem estruturado. É feito com uma sistemática permanente a todas as pessoas. E esta transmissão de conhecimento garante que depois as pessoas tenham aquele tal controle que a Irene falava sobre aquilo que é a sua vida e que possam tomar opções e possam saber que caminho seguir numa fase, por exemplo, de indecisão. Na minha opinião e por aquilo que tenho assistido, isto ainda não é uma prática generalizada. Tem muito a ver com o ADN das empresas. E acredito piamente que é necessário que se invista cada vez mais na formação das pessoas a nível da literacia financeira e também se invista numa comunicação transparente, porque só com estes dois fatores muito bem alinhados é que as pessoas vão sentir a tal sensação de bem-estar. Eu estou a ser capacitado para compreender e ao ser capacitado para compreender posso ter o maior controle sobre aquilo que é a minha vida, as minhas decisões, o meu bem-estar até mental, por um lado. Por outro lado,
eu recebo a informação de que preciso para tomar decisões. Em determinadas fases da nossa vida, nós precisamos tomar decisões e se a empresa não providencia essa informação, nós ficamos parcos de dados. E, portanto, acredito que estas duas variáveis são fundamentais e que vão ter uma consequência imediata naquilo que é o bem-estar dos atuais colaboradores, que depois vão também mitigar com a sua motivação os restantes colegas, um impacto grande naqueles que são os potenciais colaboradores, porque vão perceber o que é que se está a passar internamente e com maior poder de escolha e mais informados vão tomar a sua opção. E depois dentro do público em geral. Porquê? Porque estamos a lidar, ao comunicar, interno e externamente, sabemos que estamos a fazê-lo para potenciais clientes, potenciais... contagiar, não é? Exatamente, potenciais fornecedores, parceiros e a contagiar o mercado nesse sentido. E a tua percepção é que as pessoas valorizam isso, perceber que a empresa Sem tem essa dúvida, preocupação? cada vez mais. As pessoas, quando não têm essa informação, procuram. E aqui, mais uma vez, não estamos a falar de gerações, como disseram as minhas duas colegas, e plenamente de acordo, estamos a falar de fases de vida. Há pessoas mais curiosas, há pessoas menos curiosas, há pessoas que naquele momento precisam de saber, há outras que não precisam de saber e, portanto, não se vão preocupar, mas é um bocadinho agora estou aqui a olhar para o copo d'água, eu estou à espera que ele esteja ali. Se ele não estiver, eu queixo-me. Se ele estiver, exatamente, não se dá o devido valor e, portanto, acho que é muito importante que as pessoas das organizações continuem a perguntar e a pedir se não houver e que as chefias de topo e que as direções, obviamente, se centralizem muito nesta questão da capacitação e da informação transparente a circular. Há uma pergunta que eu gostava que respondessem as três, que é o que é que acham neste contexto que é de mudança cada vez mais rápida, cada vez mais incerto. Não se pode dar garantias de grande coisa, nem as empresas, nem ninguém, não é? Sobre quase nenhuma matéria. Mas o que é que acreditam que as empresas devem efetivamente comunicar para conseguir responder a um dos desafios atuais, que é a atração e fidelização de talento? Qual é que deve ser o foco? Podemos começar com a Sofia. No meio, começamos no meio. Sim, eu acho que é importante comunicar tudo e, portanto, aqui um desafio para as equipas de marketing e comunicação, porque como temos estado a conversar cada um de nós com as suas particularidades pessoais e da fase onde nós nos encontramos, vamos valorizar diferentes aspectos. Então, deve comunicar missão e valores, cultura, inovação, práticas de responsabilidade social, ter até experiências dos próprios colaboradores e da sua vida na realidade do trabalho e saúde financeira. Portanto, se nós tivermos uma comunicação alargada e abrangente, vamos conseguir atrair o maior número de talentos. Irene. Eu acho que há todo um conjunto de variáveis que contribuem tanto para a atração como para a fidelização de talento. Se eu tivesse de escolher uma, eu diria que escolheria a autenticidade. Acho que é determinante até na forma como vendemos, entre aspas, a nossa mensagem, na forma como ela é recebida por quem a está a receber e se calhar, não é necessariamente a mesma coisa, mas associado à autenticidade, eu também associaria o walk the talk, ou seja, fazer aquilo que nós dizemos e dizer aquilo que nós fazemos. Isto é determinante, porque na realidade, ao fazê-lo, tudo, porque na realidade o que nós estamos a fazer quando estamos a dizer o que fazemos e a fazer o que dizemos é a não deixar margem para que falte consistência, para que falte coerência, porque muitas vezes podemos estar a comunicar a melhor organização, mas se não a praticamos dentro de casa, isso é um erro crasso. Da mesma forma de que se temos uma ótima organização e depois não a conseguimos comunicar para fora, não estamos a atuar ao nível da atração de talento. E eu diria que este é um pilar muito importante ao nível tanto da atração como da fidelização de talento. Eu estou aqui a sorrir porque eu costumo dizer uma coisa muito parecida que a Anne diz, que é, eu costumo dizer, cuidado com a venda do sonho. Ou seja, nós estamos tão preocupados todos em vender uma realidade
perfeita, que ao comunicarmos aquilo que queremos comunicar, e não estou a pôr em causa o que se faça ou não, tendemos a ter muitos unicórnios à volta. E, portanto, eu costumo dizer, cuidado com a venda do sonho, porque pior é quando a pessoa entra e depois o sonho não é a realidade. Portanto, este é o meu primeiro grande alerta, só para complementar o que a Irene disse. E o segundo ponto é, acho que temos que ter cuidado na forma como agora estamos a construir as mensagens de atração de pessoas. Acho que estamos a focar-nos muito nas novas gerações, e aqui vou falar mesmo nas novas gerações. E as estamos, exatamente, e portanto não estamos a fazer uma comunicação inclusiva, estamos a direcionar. E numa altura em que se fala tanto de inclusão, se eu quero ter diferentes gerações, se eu preciso ter diferentes gerações, então cuidado com esta questão da comunicação, porque o que eu vejo agora, e vejo muito, é uma comunicação direcionada para um determinado target. Acho que é preciso termos alguma cautela relativamente a este aspecto. Muito bem, só que uma última questão, e também um bocadinho relacionado aqui com a questão do sonho e de se estar atento ao que é ou não possível as empresas oferecerem, e da dificuldade que será conseguir aqui um equilíbrio neste tema da saúde financeira entre aquilo que é a realidade das empresas e aquilo que é a expectativa das pessoas também. Até porque no passado recente assistimos aqui a um aumento dos salários, especialmente em determinados perfis. Claro que isso era o que nós todos queríamos, era que em Portugal os salários fossem todos mais elevados, mas isso não se passa a nível generalizado, não é? São para funções muito específicas, e se calhar acontece aqui as empresas, algumas, colocarem em causa a sua sustentabilidade por causa disso. Como é que se consegue aqui, só para uma romba, já acabámos aqui o nosso tempo, mas também pelas três, este equilíbrio hoje em dia é possível se conseguir? Como é que se cria aqui esta, Joana? Agora começo como é que se cria este equilíbrio? É possível conseguir, não é? Ou se... Eu acho que sim, Leonora, é possível com muita sensatez, ou seja, é muito importante nós termos noção daquilo que é a nossa pool de talento interno, falando numa realidade que já existe, e ter a coragem para fazer determinadas escolhas. E, portanto, eu sou muito fã de premiar todos aqueles que efetivamente merecem e passar mensagens verdadeiras, transparentes a quem não está a contribuir tanto. Isto por um lado. Por outro lado, acho que, pensando numa perspectiva de recrutamento, nós temos que apostar, enquanto empresas, naquele perfil que é falado pela cartilha de gestão, ou seja, perfis que sejam capazes, que tenham as competências técnicas, obviamente, que são necessárias, mais as soft skills, mas que tenham também, que sejam também perfis permeáveis, capazes de acompanhar uma evolução tecnológica ininterrupta, que sejam capazes de acompanhar todas as movimentações geopolíticas que estão a acontecer e de se adaptar rapidamente para contribuir, lá está, para o bem-estar não só da empresa como também das pessoas que lá trabalham. E a empresa, por seu lado, tem também, porque isto não é só de um lado, é dos dois, a empresa tem também que, se quer garantias, tem também que dar algumas no sentido de, ok, se as minhas pessoas então não têm estas competências, digamos assim, ou este saber estar, vamos dotá-las, vamos capacitá-las ou vamos recorrer a reskilling para que as pessoas estejam numa posição de facilmente serem permeáveis àquilo que hoje em dia são mudanças que já são mudanças diárias, já nem sequer são conjeturais, não é? Sofia, o que é aqui fundamental para conseguir este equilíbrio? Eu acho que é um malabarismo para as equipas de recursos humanos e de gestão e de o que era o passado de pacote de salários e benefícios só estar ligado diretamente ao vencimento. Hoje em dia há muitos benefícios não materiais, e o estudo da Randstad Employer Brand diz que 9 em cada 10 pessoas valorizam os benefícios não materiais, e as empresas têm cada vez mais a olhar para esses variáveis e olhar de uma forma pessoal e individual, porque mais uma vez, e foi o tom também de toda a nossa conversa, cada um de nós, em fases distintas, valorizamos particularidades diferenciadas. Então é este o desafio que eu acho que é grande para as empresas, para sair completamente do que era o passado. Irene?
Olha, eu acredito que esse equilíbrio é possível e provavelmente se chama reciprocidade, ou seja, assenta aqui em bases muito fortes de reciprocidade. Obviamente que olhar para as organizações, olhar para esta saúde financeira que é importante e para este bem-estar financeiro das suas pessoas é importante ter em consideração que as pessoas devem ser remuneradas de forma justa e competitiva. Isso, e muitas vezes fugimos a falar da componente de remuneração, mas ela é determinante. A partir do momento em que nós não tenhamos acauteladas aqui as necessidades básicas, não é? E aqui remeto a Maslow e à sua pirâmide da hierarquia das necessidades. A partir do momento em que essas necessidades básicas não estejam acauteladas, nós não vamos conseguir que a organização seja uma organização sustentável, porque uma organização sustentável é aquela que obviamente entrega ao colaborador, que por sua vez entrega à organização. E eu acho que uma base ao nível do fair pay é muito importante, a transparência é determinante e esta flexibilidade que faz com que remuneremos as pessoas na medida daquelas que são as suas necessidades. Se, por um lado, se fala em flexibilidade nos mais diversos eixos, do ponto de vista da remuneração, isso também deve acontecer. E acho que isso é determinante, para além, obviamente, do reforço de competências que é determinante e, como eu já disse nesta nossa conversa, nós olhamos para trás e aquilo que percebemos é que em nenhum momento essas bases nos foram dadas para podermos tomar decisões na medida daquilo que nos é mais favorável e fomentarmos a nossa independência financeira. Mas a base, eu diria que provavelmente o segredo é esta reciprocidade, é estarmos todos aqui a remar no mesmo sentido e contribuirmos desta forma para este equilíbrio que é determinante para o futuro das organizações. É um dos desafios deste mundo cada vez mais complexo, mas é só um dos, não é? Que são vários. Muito obrigada às três, foi um prazer tê-las aqui. Muito obrigada também a quem esteve a acompanhar esta conversa. No próximo mês voltamos com novos convidados e um novo tema. Obrigada.